Nos diz assim a palavra: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Vamos orar, queridos. Deus Pai, te agradecemos por Jesus Cristo neste momento, pelo privilégio de orar, pelo privilégio de poder elevar a voz ao Senhor, também este momento tão precioso onde nós estaremos meditando, refletindo e aprendendo mutuamente a Tua palavra. Certamente com Tua graça, com a Tua iluminação, nós aprenderemos, Senhor, e nós nos fortaleceremos em Ti. É a vontade do Senhor, que é santo, que nós também vivamos uma vida santa. E sabemos que isso, Senhor, se dá por meio da Tua palavra. Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, orou pedindo que o Senhor nos santificasse na verdade, e a Tua palavra é a verdade. E é nesta verdade que estamos apoiados e firmados. Senhor, traga a nós, Senhor, neste momento a Tua graça, a Tua bênção, derrama sobre nós o Teu bendito Espírito Santo, nos aviva, nos vivifica, nos renova, nos anima, nos fortalece. Conduz nos nossos passos, Senhor, no caminho da santidade. Abençoa meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa alcançar muitas vidas e abençoá-las, edificá-las, ensiná-las, conduzi-las pela luz da Tua palavra. Nada a mim, Senhor, a Ti toda a glória, nada a nós, a Ti toda a glória. Pedimos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. A chamada para viver uma vida santa, uma vida de santidade. Nós falamos do contexto em que Pedro escreveu a sua epístola aos irmãos que estavam sendo perseguidos, passando por várias aflições e sofrimentos. Nós já fizemos uma apresentação geral e resumida do pano de fundo desta carta. No vídeo passado nós falamos sobre a esperança de vida eterna que os irmãos tinham quando Pedro lhes exorta a exultarem nesta verdade de que eles receberam uma esperança, eles receberam uma herança que Deus preservou no céu, guardou nos céus para eles, e enquanto aqui embaixo eles estavam sendo abençoados por Deus, guiados por Deus, protegidos pela virtude e pelo poder de Deus. Mas a despeito desta esperança
e desta alegria que eles receberam, desta fé que eles depositaram no Senhor, eles tinham um compromisso com Deus. Eles precisavam viver uma vida de santidade. Eles precisavam andar nos caminhos do Senhor em espírito, alma e corpo. Pedro apresentou um desafio ousado. A seção a seguir detalha as responsabilidades éticas daqueles que experimentaram as bênçãos da salvação descritas dos versículos 3 a 12, como nós falamos há pouco. As promessas que Deus faz aos crentes e a esperança que nós temos deveriam nos motivar a uma vida santa. Afinal de contas, isso significa estarmos mentalmente alertas, moralmente disciplinados, espiritualmente concentrados, e isto significa trabalho árduo, constante. Você está preparado para se encontrar com Cristo? Pedro falou que nós recebemos em Cristo, da parte de Deus, uma herança. Nós temos o privilégio de sermos herdeiros de Deus com Jesus Cristo. Esta herança está guardada por Deus nos céus. E enquanto isso, Deus nos guarda pelo seu poder aqui. Somos salvos, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos nos preparar para encontrar com Cristo. E esta esperança de vida eterna deve nos motivar a viver uma vida santa, porque o Deus que nós servimos é santo. Nosso Senhor Jesus Cristo é santo, o Espírito é santo, o lugar para onde nós vamos viver eternamente é santo, e a presença cuja eternidade passaremos na presença de Deus é uma presença santa. Então Pedro diz, assim sendo, quando ele fala da esperança de vida eterna, estai com a mente preparada, prontos para agir. Alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Pelo fato de os profetas terem predito os grandes privilégios do Evangelho e desejado até mesmo com os anjos entendê-los melhor, os cristãos deveriam mostrar o mesmo tipo de preocupação e uma preocupação fervorosa e alerta a respeito da maneira como vivem. Pedro diz, estai com a mente preparada, prontos para agir. Estar prontos para agir refere-se a atitudes mentais e espirituais. Para que levemos vidas santas em um mundo iníquo como nós vivemos, nós precisamos de uma nova disposição mental. Naquela época, eles precisariam monitorar e refrear os seus desejos sexuais e materiais, a ira e também as suas palavras. E nós também devemos fazê-lo. Pedro também prossegue dizendo, alertas, ou seja, sejam sóbrios, que aqui também é traduzido por disciplinar-se. Pedro desejava que os cristãos se lembrassem de que, como eles viviam no mundo, eles precisavam manter o controle total de suas mentes e também de seus corpos, para não serem atraídos para longe de Deus por conta das tentações. Dos versículos 1 a 13 deste capítulo, o apóstolo Pedro descreveu a verdadeira fé. E no versículo 14, ele vai dar início, na verdade, a uma série de mandamentos morais que se estendem pelo restante de sua carta. Em poucas palavras, Pedro explicou como os cristãos, como nós, podemos espelhar o caráter e as prioridades de Deus e seguir os seus mandamentos aqui. Quando eles depositam toda a sua esperança na bênção que será dada, eles são motivados, animados, encorajados a modificar os seus estados de espírito para estar de acordo com os planos de Deus para eles, a vontade de Deus, a modificar os seus modos de vida para glorificar a Deus e perseverar durante as dificuldades e perseguições. Pedro diz, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora quando vivíeis na ignorância. Todos os cristãos que receberam a Cristo, creram em Cristo, receberam o Espírito, são filhos de Deus, foram feitos filhos de Deus. E como tais, nós devemos ser obedientes a Deus. A nossa obediência atesta a nossa filiação. Os crentes não devem viver da mesma maneira como viviam antes de serem salvos, na sua rebeldia, nas suas concupiscências. Naquela época, eles ainda viviam na ignorância, mas
Agora, eles não devem retornar às suas antigas práticas, os seus antigos hábitos. Os maus desejos ainda existem, mas os crentes têm agora um novo objetivo em suas vidas. Nós ainda lutamos com aquela velha criatura, mas a mortificamos pelo poder do Espírito Santo. E os cristãos devem romper com o passado e depender exclusivamente do poder do Espírito Santo para ajudá-los a superar os maus desejos e obedecer única e exclusivamente à palavra de Deus. Verso 15: Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. A santidade de Deus significa que ele está completamente separado do pecado e do mal. A santidade impregna o seu caráter. Deus é santo. Ele é o oposto de tudo aquilo que é profano. E nós, cristãos, devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Não é em alguma área de nossa vida, em toda a maneira, em toda a atitude. Isto é, totalmente devotado, totalmente separado, totalmente dedicado a Deus, separado para o seu uso especial, para o seu serviço, separado do pecado, separado do mundo, separado da sua influência pecaminosa. O nosso Deus Santo espera que nós o imitemos seguindo seus elevados padrões morais. Pode-se dizer até mesmo que é difícil viver à altura dos padrões morais exigidos por Deus, mas nisso consiste a nossa regeneração, porque não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E nós nascemos de novo, como novas criaturas. Morremos para o pecado, morremos para o mundo. Tudo que diz respeito à necessidade para que nós obedeçamos a Deus e vivamos de acordo com a sua vontade nos foi dado em Cristo Jesus. Todos os meios de graça foram disponibilizados, então não podemos dar desculpas de não conseguirmos alcançar e viver à altura daquilo que Deus quer de nós. Os crentes devem ser separados e diferentes devido às qualidades de Deus em suas vidas. As nossas preocupações, as nossas prioridades, nossos desejos devem ser os dele. Nós já fomos declarados santos devido à nossa fé em Cristo. Todavia, nós precisamos exercitar esta semelhança familiar divina no nosso andar. Andar aqui significa nosso modo de viver, nosso comportamento, nossa vida diária. Como eu disse, nós não conseguimos ser santos sozinhos por conta própria, por uma simples decisão ou resolução pessoal. Nós dependemos de Deus, de sua graça. E Ele nos dá o seu Espírito Santo para nos auxiliar. Não vamos alcançar a santidade perfeita nesta vida. Nós caímos, nós tropeçamos, nós erramos, nós falhamos em algum ponto. As palavras de Pedro significam que todas as partes da nossa vida e do nosso caráter devem estar no processo de serem deixadas de acordo tanto por dentro como por fora com os santos padrões de Deus. Nós estamos em um processo. Paulo, quando dirigiu suas palavras aos Tessalonicenses, disse que o Senhor vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a volta do Senhor. Então Deus nos dá o seu Espírito Santo, sua graça e o seu poder. Versículo 16: Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Para confirmar as suas palavras, lá no versículo 15, como nós já discorremos em breve comentário, Pedro citou as escrituras do Antigo Testamento que seriam familiares aos cristãos judeus entre os seus destinatários. Sede santos porque eu sou santo. Estas palavras estão escritas em Levíticos 11, versículos 44, 45, Levíticos 19, versículo 2 e Levíticos 20, versículo 7. Este mandamento aplicava-se inicialmente ao povo judeu, mas Pedro, por graça, aplicou a todos os cristãos, a igreja do Senhor, o povo eleito, escolhido de Deus de todas as nações. Versículo 17: Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Deus é santo, sabemos disso e o glorificamos. Deus era
o seu pai amoroso a quem podiam orar também. Contudo, ele também era um forte disciplinador e o juiz imparcial de todo o universo. Este julgamento poderia se referir ao julgamento futuro dos cristãos, quando eles serão recompensados pela maneira como viveram, mas o tempo do presente do verbo julgar faz mais sentido se nós o aplicarmos ao julgamento e à correção atual de Deus sobre os cristãos durante a sua vida aqui na Terra. Quando Deus julga, Ele o faz com imparcialidade, com igualdade. Assim como estes cristãos pediam constantemente o auxílio de Deus porque eles sabiam que Ele os amava, eles também deveriam ter cuidado com a maneira como viviam. Vocês invocam a Deus como Pai, e Deus os abençoa, Deus os guarda, Deus os protege. Mas também, sendo que Ele é um juiz imparcial que julga as obras de cada pessoa, andem em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, a jornada terrena de vocês aqui. Temor não é o medo que um escravo tem de um senhor cruel, mas é o respeito saudável e fervoroso de um cristão pelo Deus Todo-Poderoso. O temor que dá vida, o temor que concede sabedoria, o temor que livra do mal, o temor que nos faz permanecer em santidade na presença de Deus, evitar pecar contra Ele e entristecer seu espírito. Pelo fato de Deus ser o juiz de toda a terra, nós cristãos não devemos nos atrever a ignorá-lo nem tratá-lo de uma maneira descuidada. Não devemos supor que a nossa condição privilegiada de filhos de Deus nos dá a liberdade para fazer o que quisermos. Não podemos confundir liberdade com libertinagem. Um bom pai aplica a correção sem favoritismos. Nós não somos mimados por Deus. Não devemos ser filhos mimados, mas gratos a Deus, que apreciam muito a atitude de mostrar respeito pelo nosso Pai Celestial, como Criador de todas as coisas, como preservador, como mantenedor, como Rei, como soberano, como juiz. Versículo 18 e 19. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. A palavra resgate era usada quando alguém pagava uma importância em dinheiro para comprar a liberdade de um escravo. Na época do Antigo Testamento, as dívidas de uma pessoa podiam resultar em que ela fosse vendida como escrava. Um parente próximo podia resgatar o escravo, comprar a sua liberdade, uma transação que envolvia dinheiro ou até mesmo algum tipo de bem de valor. No entanto, a prata ou ouro não podem fazer nada para modificar a condição espiritual de uma pessoa. A prata e o ouro não podem mudar o caráter, não podem purificar o pecado, não podem pagar pelo resgate de uma alma perdida. Nenhuma quantia em dinheiro pode comprar a nossa salvação. Isso precisa ser feito à maneira de Deus, não com dinheiro, não com riquezas materiais, mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O fato de Deus ter pago um resgate para nos salvar significa que Ele pagou o preço para libertar os pecadores da escravidão do pecado. Jesus Cristo pagou a quantia que nós devíamos por violar as justas leis e exigências de Deus. Cristo comprou a nossa liberdade e isso custou-lhe a sua própria vida, o seu próprio sangue. Somente a morte sacrificial e substitutiva de Cristo foi a expiação eficaz para os nossos pecados. Os santos do Antigo Testamento, por sua vez, sacrificavam cordeiros para expiar os seus pecados, mas nós, no Novo Testamento, tivemos os nossos pecados cobertos pelo sangue do Salvador que jamais pecou. Na verdade, o seu sangue apaga todos os nossos pecados, transgressões e nos purifica.
Verso 20: conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. O sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo não foi uma ideia que surgiu posteriormente, nem foi algo que Deus decidiu fazer quando o mundo ficou fora de controle. Este plano foi colocado em andamento pelo Deus eterno, onipresente e onisciente antes da fundação do mundo. Na eternidade passada, Deus escolheu o seu povo e planejou que Cristo, em sua morte, iria redimi-lo. Cristo sempre existiu, coexistiu com o Pai, mas foi enviado à Terra para que todos o vissem em forma humana. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. A redenção que Deus, o Pai, realizou por nós cristãos por intermédio de Cristo, não compreendida nem mesmo pelos profetas que escreveram a seu respeito, deveria nos tornar ainda mais preocupados em viver de acordo com seus elevados padrões morais. Estas palavras de Pedro, manifestado por amor de vós, fornecem uma nota intensamente pessoal, nos encorajando pelo fato de que a vinda de Cristo e todo o plano da salvação são para nós individualmente amados e escolhidos por Deus. Verso 21: por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. É por Cristo que nós cristãos viemos a crer em Deus. O fato de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e lhe deu glória é a base da nossa fé e esperança. Sem isso não existiria o cristianismo, não existiria o evangelho, e toda a nossa fé, toda a nossa labuta seria em vão. Então a ressurreição de Jesus e a glória que lhe foi dada por Deus é a base da nossa fé e esperança por dois motivos. Primeiro, por meio da ressurreição e glorificação de Jesus, Deus declara abertamente que ele aceitou Jesus como nosso justo substituto, dando-nos, por consequência, acesso a ele Deus. Segundo, por meio da ressurreição e glorificação de Jesus, os crentes podem receber o poder do Espírito Santo. Jesus disse que nos enviaria o Consolador e ele permaneceria conosco, nos ensinando, nos guiando, nos mostrando toda a verdade. O poder que ressuscitou e glorificou a Cristo é o mesmo poder que nos dá capacidade para crer, o mesmo poder que nos dá capacidade para obedecer, para viver uma vida santa. Por Jesus Cristo ter nos resgatado, nós já não precisamos mais ter medo de Deus e medo de enfrentar o seu julgamento. Ao contrário, nós depositamos a nossa fé e esperança em Deus, confiando naquele que planejou a nossa salvação desde a eternidade passada. Da mesma maneira como Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nós cremos e esperamos que ele também irá nos ressuscitar. Ou se estivermos vivos, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Verso 22: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Esta é uma das declarações de amor fraternal mais fortes do Novo Testamento. Por quê? Porque ela praticamente faz do amor fraternal o objetivo da nossa conversão. Pedro, o apóstolo, esperava que o crescimento em pureza e santidade resultassem em um amor mais profundo, mútuo, entre os cristãos. Não uma mera aparência ou uma mera declaração externa, mas uma caridade não fingida, um amor fraternal não fingido, pelos irmãos cristãos. Apesar das nossas diferenças, dos nossos desacordos, nós podemos sentir amor sincero uns pelos outros, e à medida que nós crescemos na santidade, nós podemos aprender a amar uns aos outros ardentemente, fraternalmente, por causa do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Este tipo de amor não é possível no mundo em geral, pois o mundo não compreende o amor que resulta de quando as pessoas são purificadas dos seus pecados e aceitam a verdade das boas novas do Evangelho.
Esta experiência reúne até mesmo cristãos muito diferentes no denominador comum do perdão em Cristo e requer que todos eles se amem mutuamente como Cristo os amou. Esta é a lei áurea. Este é o novo mandamento dado por Cristo, que vos ameis uns aos outros como eu tenho amado vocês. Verso 23, fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Pedro deu outra razão para nos amarmos mutuamente. Nós cristãos temos um denominador comum em Cristo. Todos nós cristãos somos gerados de novo, nascemos de novo. Nós somos pecadores salvos pela graça do Senhor. A nossa nova vida veio não de semente corruptível, ou seja, de pais terrenos. Este tipo de vida um dia terminará na morte. A nossa vida permanece para sempre. Por quê? Porque ela nos foi dada pela incorruptível palavra de Deus, que é viva e operosa por toda a eternidade. A palavra de Deus vive e permanece para sempre, porque Deus, que a deu, vive, além de ser o mesmo desde a eternidade passada até a eternidade futura e de eternidade em eternidade. A poderosa palavra viva do próprio Deus, registrada nas Escrituras, dá nova vida a nós cristãos. A palavra incorruptível do próprio Deus assegura a permanência da nova vida. Somente ouvindo ou lendo estas palavras, as pessoas podem encontrar vida eterna, pois as Escrituras transmitem a mensagem do Evangelho e deixam claro o caminho da salvação para todos aqueles que o procuram. Verso 24 e 25. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Citando o profeta Isaías no capítulo 40, versículos 6 e 8, Pedro lembrou os crentes de que tudo nesta vida, posse, realização, pessoas, acabará secando e desaparecendo. Assim como a erva e a flor vivem durante uma estação e depois murcham e morrem, tudo nesta vida é transitório por natureza. Tudo vai desaparecer. Somente a palavra do Senhor permanece para sempre. Os leitores da carta de Pedro enfrentariam sofrimento e perseguição, mas isto seria apenas temporário. A palavra do Senhor é o evangelho que lhes tinha sido pregado, e este evangelho durará por toda a eternidade. Versículo 1 do capítulo 2. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, conforme observado no versículo 22, os cristãos precisam deixar qualquer atitude ou obstáculo que possam minar ou ameaçar o seu amor pelos irmãos e irmãs em Cristo. Deixar aqui também é traduzido como abandonar ou se despojar. A mesma expressão é usada em outras passagens do Novo Testamento, sempre indicando a remoção da vida anterior de pecado, do mesmo modo como se tira uma roupa velha e suja. O tempo do verbo aqui indica que este é um ato decisivo. Pedro dirige este mandamento de deixar o pecado somente aos cristãos que foram regenerados, que, tendo uma nova natureza dada por Deus dentro de si mesmos, têm a capacidade de romper com a sua vida passada de pecado. Embora não consigamos ficar completamente livres do pecado, da sua influência nesta vida, não importando o quanto tentemos deixá-lo de lado, nós recebemos a ordem de nos despir, de nos despojar, de nos livrar do pecado para podermos nos tornar mais parecidos com Cristo. Pedro listou vários tipos de pecados que devem ser removidos da nossa vida. Os pecados que Pedro listou aqui são contrários ao amor e também causam dissensão entre os crentes. Os dois primeiros pecados mencionados referem-se a categorias gerais. Os três últimos referem-se a atos específicos que derivam, por sua vez, dos primeiros. A malícia significa fazer o mal apesar do bem que foi recebido.
o desejo de fazer mal a outras pessoas. A malícia também pode estar oculta por trás de boas ações. Pedro também fala para nos despirmos do engano. O engano significa iludir deliberadamente ou enganar com mentiras. Também fala do fingimento, que devemos nos despojar. Fingimento significa que as pessoas dizem uma coisa, mas fingindo fazem outra. A apresentação de boas motivações que mascaram um desejo egoísta. Também nos livrando da inveja, que significa desejar alguma coisa que outra pessoa possui. E isto que provoca descontentamento, ressentimento, mágoa, à medida que os crentes fazem comparações não saudáveis entre si. Isto também os impede de ser gratos pelos bens que outros recebem, e até mesmo pelos bens que ela mesma recebe. Também de murmurações, que significa a destruição da boa reputação de outras pessoas através de mentiras, mexericos, rumores. A malícia também frequentemente se manifesta por meio de murmurações ou calúnias. Esta é só uma visão geral e resumida do que nós poderíamos nos aprofundar. O versículo 2 diz: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Da mesma maneira como um bebê deseja leite, os crentes nascidos de novo também devem desejar, devem ansiar o puro leite espiritual que irá nutri-los, fortalecê-los e ajudá-los a crescer e amadurecer. Isso aponta para a palavra de Deus, que dá a vida espiritual para aqueles que a compartilham. Assim como o leite, que é o alimento essencial para os bebês, a palavra de Deus sustenta a vida e possibilita o crescimento. A pureza da palavra de Deus significa que ela não tem imperfeições, defeitos, diluições e que ela não irá enganar as pessoas nem desviá-las. Ao usar a expressão criancinhas ou crianças recém-nascidas, Pedro não estava dando a entender que os seus leitores eram crentes jovens. Na verdade, alguns deles tinham sido cristãos por aproximadamente 30 anos. Pedro estava realmente dizendo que os crentes devem sempre desejar, cada dia mais, cada vez mais a palavra de Deus, da mesma maneira como os bebês desejam e dependem do leite materno. Então, recebendo este alimento, os crentes vão crescendo na plenitude da sua salvação. A salvação é uma experiência contínua que vai desde a ocasião da nossa conversão, do nosso novo nascimento, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando a salvação será plenamente completa. Enquanto isso, enquanto nós vivemos aqui na terra, nós devemos compartilhar constantemente da palavra de Deus para podermos crescer, nos fortalecer, amadurecer na nossa salvação. Nós não devemos continuar sendo bebês espirituais. No que diz respeito à dependência da palavra de Deus, sim, mas em questão de imaturidade, não. Nós devemos crescer, devemos amadurecer e desenvolver a nossa vida espiritual e a nossa salvação. E por fim o versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é bom. Pedro toma o belo convite do Salmo 34, verso 8 e o apresenta a estes irmãos. Provai e vede que o Senhor é bom. Os crentes já tinham dado aquele primeiro passo para seguir a Deus, aceitando a salvação em Cristo, e já tinham provado que o Senhor é bom, que o Senhor é benigno. À medida que eles viviam a vida cristã, crescendo na fé para amadurecer, eles provavam mais e mais a bondade do Senhor. E isso deveria servir para estimular o seu apetite. Quanto mais provarmos a bondade de Deus, mais sem sabor as opções mundanas se tornarão. Não devemos encher a nossa vida com substitutos baratos para perdermos o nosso desejo pela verdade que está contida na palavra de Deus. Todas estas coisas, elas nos motivam e devem nos motivar a viver uma vida de santidade, como Deus é santo. Sua palavra, seu Espírito, seu poder, a salvação em Cristo, a nossa redenção, o nosso resgate, o preço que foi pago por Ele, a esperança de vida eterna, a bondade que nos é dispensada dia após dia pelo Senhor. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo,
e sede santo em toda a vossa maneira de viver. Que a palavra do Senhor possa entrar nos nossos corações, nas nossas vidas, moldando o nosso caráter, moldando-nos à imagem de Cristo, nos fortalecendo espiritualmente, trazendo-nos vigor espiritual, trazendo-nos graça e paz constantes. Deus em Cristo te abençoe, meus amados irmãos. Sem mais, fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo, onde continuaremos com a graça do Senhor, estudando e meditando de forma devocional na sua palavra. Um forte abraço a todos.